Você sabia que a série Round 6 tem paralelos perturbadores com uma história real que aconteceu na Coreia do Sul? Assim como os personagens da ficção, milhares de pessoas foram sequestradas, exploradas e violadas no que era para ser um centro de bem-estar social na década de 80. No vídeo de hoje vamos explorar as semelhanças da série da Netflix com a realidade cruel do que ocorreu dentro desse centro de detenção chamado Brothers Home. Fica aqui comigo que eu vou te contar todos os detalhes desse caso, mas antes eu te peço para deixar aquele like e um comentário para ajudar o canal. Se você gosta de casos criminais, terror e mistério, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E hoje temos uma novidade no canal, estamos com vinheta nova. Finalmente, porque aquela vinheta tava horrorosa. Bora ver? Bora começar esse caso após a vinheta? Se você assistiu a série Round 6 da Netflix, sabe como os personagens são forçados a jogar jogos em troca de um prêmio em dinheiro. Tem rolado na internet algumas fotos de um lugar idêntico ao que vemos na série, assim como o traje das pessoas que estão presas nesse lugar. E é impossível não dizer que a série não se baseou no passado horrível da Coreia do Sul. O que pouca gente sabe é que nos anos 80, na Coreia do Sul, existia um verdadeiro campo de concentração, onde pessoas vulneráveis foram confinadas, exploradas e perderam suas vidas em condições desumanas. E o pior é que até os dias de hoje, ninguém foi responsabilizado pelas atrocidades ocorridas. Nesse vídeo eu vou focar somente no Brothers Home e evitar ficar falando da série porque praticamente tudo que eu vou falar aqui a gente vê na série, então não tem necessidade de ficar falando toda hora dos paralelos. E outra coisa, eu não sei falar coreano, então é muito provável que eu fale todos os nomes errados, mas por favor relevem, o que importa é a história. Vamos começar voltando ao contexto histórico da Coreia do Sul. Nos anos 80, o país estava em plena transformação, tentando construir uma imagem de prosperidade antes dos Jogos Asiáticos de 1986 e dos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. A Coreia do Sul estava sob o domínio de um ditador chamado Chun Dong-hwan, que havia dado um golpe militar um ano antes e tomado o poder. Chun Dong-hwan ordenou que as autoridades coreanas tirassem todas as pessoas indesejadas das ruas, como moradores de rua, pessoas com deficiência, crianças órfãs, qualquer um que eles considerassem um vagabundo. Eu vou evitar ficar falando essa palavra porque é bem pesada, mas na prática era isso que acontecia. O objetivo da administração do presidente da Coreia do Sul na época era apresentar o país como uma potência econômica moderna e emergente na Ásia. E para isso o governo criou um centro de assistência social para abrigar essas pessoas. Mas por trás dessa fachada de centro de acolhimento, centro de bem-estar social, o governo militar da época iniciou o que eles chamaram de projetos de purificação social. Milhares de pessoas foram levadas para esse centro, não apenas pessoas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, se um policial te parasse e você estivesse na rua sem um documento de identificação, você era considerado uma pessoa indesejada e encaminhada para esse centro. Ou se uma criança estivesse andando sozinha, sem os pais por perto, essa criança também era encaminhada para esse centro. Eles não tinham filtro. Qualquer pessoa que eles considerassem como uma escória da sociedade coreana, eles encaminhavam para esse centro de detenção. E não importa se era uma criança, uma mulher, uma idosa, um idoso, era qualquer pessoa que eles considerassem indesejada. E esse centro de assistência social recebia subsídios do governo de acordo com o número de pessoas que eles cuidavam. E a polícia da Coreia era recompensada financeiramente por purificar as ruas. Ou seja, quanto mais pessoas eram encaminhadas para o Brothers Home, mais dinheiro o centro e os policiais recebiam do governo. Então agora você entende por que não havia um filtro de seleção? O Brothers Home era considerado um centro exemplar de bem-estar social para os sem-teto e teve cerca de 3.500 prisioneiros em seu auge. O centro ficava localizado na cidade portuária de Busan e era comandado por um homem chamado Park In-keun, um ex-soldado de guerra, e pelo seu cunhado, Lee Yong-sun, como diretor do campo. Na teoria, cada uma das pessoas que chegava no Brothers Home deveria ser mantida internada por apenas um ano, receber um treinamento adequado e ser reincorporada à sociedade. Porém, a realidade era muito diferente e não era isso que acontecia. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar
trabalhar até a exaustão em condições desumanas e sofriam punições físicas diariamente. O centro de detenção funcionava como um exército e os prisioneiros eram separados por pelotão, e cada pelotão tinha cerca de 120 presos e era comandado por um outro prisioneiro que havia subido de cargo até se tornar um líder. E esses líderes tinham certos privilégios, mas tinham que fazer exatamente o que era ordenado. No topo do Brothers Home havia uma enorme igreja, construída com trabalho escravo dos internos. Todos os dias, às 5h30 da manhã, os serviços eram transmitidos em alto-falantes para os pelotões, e os detentos ouviam as ordens em posição de sentido ao lado de suas camas. Toda quarta-feira e domingo, os presos eram obrigados a subir a escadaria gigante que levava à igreja para participar de cultos, onde tinham que recitar longos versos da Bíblia, os 10 mandamentos e fazer orações. O parque, o responsável pelo Brothers Home, conduzia o que ele chamava de julgamento do povo. Aqueles prisioneiros que eram pegos tentando escapar do centro passavam por esse julgamento. E esse julgamento nada mais era do que ser agredido até perder a sua vida na frente de todos os outros detentos. Um dos sobreviventes, chamado Choi Sen-hoon, tinha apenas 13 anos quando foi enviado para o Brothers Home. Ele estava voltando da escola quando foi parado por um policial que começou a revistar a mochila dele. Choi disse que naquele dia tinha um pedaço de pão dentro da mochila que havia sobrado do seu almoço. E quando o policial viu esse pedaço de pão, o questionou de onde ele tinha roubado aquele pão. E ele disse que ele não tinha roubado, que foi o que sobrou do almoço dele e ele guardou. E quando ele disse que não tinha roubado, o policial começou a agredi-lo, do nada. E essas agressões foram tão absurdas que, em determinado momento, esse policial queimou as partes íntimas do Choi com um isqueiro. O Choi já estava muito machucado e apavorado, então na cabeça dele, se ele confessasse que tinha roubado aquele pedaço de pão, mesmo ele não tendo roubado, o policial iria liberá-lo. Só que não foi isso que o policial fez. Cerca de 10 minutos depois, chegou um caminhão tipo um frigorífico e Choi foi obrigado a entrar nesse caminhão. Infelizmente, ele estava sendo encaminhado para o Brothers Home. Choi conta que viveu cerca de 5 anos no Brothers Home e que sofreu e presenciou muita violência física, psicológica e íntima. Choi conta que na primeira noite que ele passou no Brothers Home, ele foi violado pelo líder do pelotão, e nas 3 noites seguintes também, até que foi transferido para um outro pelotão. O Choi também conta que a família dele tentou registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento dele e do irmão dele, que também foi levado para o Brothers Home, mas a polícia simplesmente os ignorou e não registrou nenhum boletim de ocorrência. Outro sobrevivente que conta tudo que passou dentro do Brothers Home é o Han. Ele tinha apenas 8 anos quando foi levado para o centro e era o mais novo do pelotão dele. O Han conta que ele raramente tomava banho e que seu corpo era repleto de piolhos. Ele também conta que comia peixe podre e um arroz de cevada fedorento todo santo dia, e que, por isso, a maioria dos prisioneiros sofriam de desnutrição. O Han conta que o sonho dos prisioneiros era escapar daquele centro de detenção, mas que para fazer isso eles precisariam passar pelos guardas armados e pular um muro de cerca de 7 metros de altura. E se você fosse pego, passaria pelo tal julgamento do povo até perder a vida. O Han também conta que presenciou os guardas agredirem um adolescente que estava tendo um ataque epilético e que esse adolescente foi levado e nunca mais foi visto. No ano de 1986, começaram a surgir boatos do que acontecia dentro desse centro de detenção. Os pais do Choi, sabendo dessa informação, foram protestar em frente ao Brothers Home, e os responsáveis, não tendo outra solução, se viram obrigados a libertar o Choi e o seu irmão. O Choi conta que nada melhorou na vida deles depois que eles saíram do Brothers Home, que tanto ele como o irmão eram mal vistos e perseguidos pela sociedade coreana. E no ano de 2009, infelizmente, o irmão do Choi acabou tirando a própria vida. Diferente do Round 6, onde os prisioneiros jogam os jogos em busca de um prêmio em dinheiro, no Brothers Home os detentos eram forçados a jogar os jogos ordenados pelos líderes dos pelotões. Um desses jogos era o jogo de Hiroshima, onde os detentos tinham que ficar presos na grade do beliche de cabeça para baixo por longos períodos de tempo, e caso eles caíssem, eram castigados fisicamente. Até que no ano de 1987, cerca de 30 detentos conseguiram escapar do Brothers Home e denunciaram o que estava acontecendo dentro desse centro de bem-estar social. Um promotor local foi investigar as denúncias e resolveu fazer uma visita surpresa a um dos canteiros de obras da Brothers Home,
onde fotografou homens empunhando grandes pedaços de pau vigiando os prisioneiros. Por conta desse flagrante, o parque que comandava o Brothers Home foi preso e o centro foi invadido pelas autoridades e fechado. Dentro do cofre do parque foi encontrado um valor absurdo em dinheiro, o equivalente a 5,5 milhões de dólares na cotação atual. Durante as investigações foi descoberto que o parque pagava propina à polícia e autoridades municipais para encontrar crianças abandonadas nas ruas e enviá-las para o Brothers Home. E essas crianças, que na maioria das vezes tinham família e só estavam andando sozinhas, eram listadas como órfãs. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que não existia um filtro de seleção? Então, Park acabou sendo sentenciado a 2 anos e meio de prisão, apenas por desvio de subsídios estatais. Ele conseguiu obter um visto australiano, apesar de ter antecedentes criminais, e se mudou imediatamente para a Austrália após sua libertação em 1989. Park morreu de causas naturais em 2016, e embora ele tenha falecido, sua filha, cunhado e outros membros da família vivem vidas abastadas na Austrália. Lee Young-sun também se mudou para a Austrália e se tornou pastor em uma igreja presbiteriana coreana em Sydney, que obviamente não sabia do seu passado. De 2022 a 2024, a Comissão da Verdade e Reconciliação da Coreia do Sul conduziu uma série de investigações sobre o Brothers Home. A investigação concluiu que 657 pessoas perderam suas vidas dentro desse centro de bem-estar social durante os 12 anos de funcionamento. Os corpos dos prisioneiros eram cremados ou vendidos para hospitais. Mesmo depois de tantos anos, o Brothers Home deixou marcas profundas nas vítimas e em suas famílias. E até os dias de hoje, os sobreviventes do Brothers Home lutam por alguma justiça. Me diz aí nos comentários se você conhecia essa história e se você sabia que a série Round 6 tinha sido inspirada em um fato real. Verifique se já deixou o like e se inscreveu no canal. Aproveite para maratonar nossas playlists, tem muitos vídeos aqui para vocês. Muito obrigada por assistir e até a próxima!